Oi, gente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e comigo aqui também, em toda a minha casa. Então, hoje, eu não ia nem fazer vídeo. Contudo, eu estava ali no banheiro e eu estava louvando, um hino muito bonito que fala de uma passagem muito linda que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, 6, a partir do verso 1, se não me engano, vai até o verso 14, mas nós vamos ler, tá? Para poder falarmos melhor sobre esta passagem tão linda. Lembrando a todos, todos nós, eu, você, todos que assistirem esse vídeo, que Deus é o Deus do impossível. Quer dizer, Ele opera naquilo que nós não podemos operar. Deus é o Deus de milagres. Ele faz milagres, faz paralítico andar, faz cego enxergar. Por onde Ele andou, Ele fez esses milagres, Ele operou, aquele cego Bartimeu, operou aquele homem que era surdo e mudo. Assim que ele saiu do templo, ele fez isso. Ele expulsou castas de espíritos malignos. Ele ressuscitou pessoas como a filha de Jairo, como Lázaro. Tudo isso, gente, não significa que um servo de Deus não venha adoecer e precisar de um médico, terreno, porque todos os dons, todos os talentos são de Deus. Nós apenas procuramos nos aperfeiçoarmos nesses talentos, ainda que eles sejam talentos adquiridos através dos nossos estudos, Ou seja, conhecimentos adquiridos através dos nossos estudos, se forem bons, vêm da parte de Deus, certo? E o que não for bom pode ser permissão dele, mas nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que opera em todas as situações nas quais nós não podemos fazer nada. Quando alguém diz não tem mais jeito, Deus diz assim: eis-me aqui, buscar-me-eis, e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Mais ou menos assim, a gente não pode tirar da Bíblia e nem acrescentar. Mas aqui, no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 1, fala sobre a multiplicação dos pães. Então, Deus é o Deus da multiplicação. Se você tem algo de bom e você busca em Deus essa multiplicação, Ele vai multiplicar. Creia tão somente, porque a fé é o fundamento das coisas, que não se vê, mas se crê que podem acontecer. A gente não vê, mas a gente crê que pode acontecer. Mais ou menos isso que está escrito em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, tá? Então, olha aí, no capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus gostava de festa, gente, tá? Jesus gostava de festa, ele não perdia uma festa judaica.
certo? Mas as festas que Jesus ia, as festas daquela época que Jesus ia, eram festas onde as pessoas se divertiam e não faziam mal a ninguém, porque festa não pode fazer mal a ninguém. Se é festa, tem que fazer o bem, tem que ser comemorativa, tem que ser para alegrar, para fazer o bem, não o mal. O 5 diz, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Gente, onde Jesus andava, a multidão o acompanhava, como vocês viram aqui, foi lido. Por que a multidão acompanhava Jesus? Porque viu sinais de maravilhas, via Jesus operar milagres, como curar pessoas enfermas, expulsar espíritos malignos das pessoas, aquelas pessoas que sofriam com entidades malignas, né, pessoas possessas com entidades malignas. Jesus tirava, libertava aquelas pessoas, pessoas que às vezes não andavam, pessoas que não enxergavam, pessoas que eram surdas e mudas. Jesus curava, como cura hoje ainda. Só que eu digo curava, ele curava em verbo, quando ele estava em verbo de carne. Mas hoje ele é o Espírito Santo. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos, certo? E onde ele andava, a multidão acompanhava. Muitas vezes ele ia para a beira da praia para descansar com seus discípulos, porque ele também não andava sozinho, né? Dificilmente, eu acho que eu ainda não vi uma passagem que Jesus foi sozinho, sempre ele andava, tanto que ele enviou os discípulos de 2 em 2. Não é bom a pessoa andar sozinha. Isso já é um sinal de que ninguém deve andar sozinho, enquanto estiver nesse corpinho aqui, porque né, enquanto a gente estiver em verbo de carne, não é bom andar sozinho. Pode acontecer qualquer coisa e como diz aquela palavra do cordão de uma dobra, 2 dobras, 3 dobras. Não é bom também que ande sozinho, né? Assim como a palavra do cordão, quanto mais dobras, mais fortaleza tem. Bem assim somos nós. Se andam dois, de 2 em 2, um pode segurar na mão do outro para levantar quando o outro cair, certo? Então, este é o mistério. Então, Jesus ele ia descansar, né, com os discípulos, quer seja na beira da praia ou no monte, né? Ele gostava de subir ao monte para descansar na beira da praia. Quando menos esperava, enchia de gente, né? Então, como está escrito aqui, ó. E então, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um de seus discípulos, onde compraremos pão para estes comerem? Gente, era muita gente, tá, pessoal? Aqui eu não sei se nesse mesmo texto aqui, que eu não fiz uma prévia, não. Mas eu já li, não sei se foi em Lucas, ou foi até aqui mesmo, que era uma média de 5.000 pessoas, mais ou menos, se não me engano, viu, gente? Então, vamos ver para frente aqui, vamos ler para frente para ver o que diz. Então, ele disse isso a Felipe, né? O 6 diz, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Porque antes desse acontecimento aí, já havia outros sinais de cura, de libertação. Jesus já tinha se apresentado como Deus, o Deus encarnado. Está, né, no capítulo 5, né, ele já se apresenta como Deus. O capítulo 5 é no 4 aqui do mesmo livro de João, certo? E em João 1 também declara muito bem, gente, né, que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? Fala
claramente, né, que o próprio Deus se fez carne no ventre de uma mulher e habitou entre os homens, certo? Então o 7 diz, aliás, ele já sabia o que estava acontecendo ali, ele já sabia que havia alguém ali que tinha trazido os 5 pães e os 2 peixinhos. Então eu estava louvando ali no banheiro aquele hino, né? Que fala dos 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Fico a imaginar os olhos do menino a brilhar. Havia um menino, um rapaz, né, que tinha levado ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, gente, né? Tudo obra de Deus, não foi obra do acaso. Tudo foi ordenança de Deus para que acontecesse o que aconteceu naquele lugar. O 7 diz assim, aliás, Felipe respondeu-lhe dizendo, respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ora, 200 dinheiros de pão naquela época era muito dinheiro, mas a multidão era muito grande, não dava para alimentar aquela multidão. O 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, oh glória, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Meu Deus! Felipe e André ficaram preocupados, porque o povo ali ouvia Jesus e ali naquele lugar, ali tão perto, não tinham de comprar. E não tinha dinheiro também para comprar pão para tanta gente. O 10 diz, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Oh, glória! E havia muita relva naquele lugar. Relva, né? Grama. Então todo mundo sentou. Vocês já imaginaram? Uma grama, um grande campo assim coberto de relva, né, de capim, aquele capinzinho baixinho, tipo um estádio de futebol, e aquela multidão sentada ali esperando ser alimentada por Jesus. Gente que não tinha, só esse rapaz que tinha levado 5 pães e 2 peixinhos, Felipe e André. Felipe ficou preocupado, né? E André disse, há um rapaz ali que trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Então, aqui prosseguindo o 10, né, na parte B, assentaram-se, pois, os homens em número, olha, eu não menti, em número de quase 5.000 pessoas. Vocês já imaginaram? Uma multidão de 5.000 pessoas. O tamanho que era esta região ocupada por essas pessoas, ouvindo Jesus falar. E olha o potencial de voz que Jesus tinha, gente. Naquela época não havia microfone, gente. Jesus tinha um grande potencial de voz, de modo que ele falava e todos escutavam o que ele falava, porque ele tinha um grande potencial de voz. Amém? Era um grande número, quase 5.000 pessoas. O 11 diz, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ou glória, partiu-os pelos discípulos, né? Repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus orou, né? Partiu os pães e deu
uma porção a cada discípulo, né? E os peixes também. E os discípulos saíram distribuindo aquelas quase 5.000 pessoas que estavam ali sentados naquela relva. Que coisa linda! Imaginem a cena, gente. 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. E Jesus, o hino diz que Jesus viu aquele menino, né? O hino diz que Jesus viu aquele menino que foi com a intenção de alimentar uma grande multidão, com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, aquele rapaz. E Jesus levantou seus olhos aos céus e pediu ao Pai, intercedeu ao Pai por aquela multidão, porque não havia como sustentar, como matar a fome daquelas quase 5.000 pessoas que estavam sentados ali naquela relva para se alimentar. E quando estavam saciados, todos ficaram bem saciados, gente. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Mais um exemplo. Deus é o Deus da multiplicação. É o Deus misericordioso que supre todas as nossas necessidades. Contudo, Deus não aprova o desperdício. Que não venhamos a desperdiçar nada, porque Deus não aprova o desperdício. Aqui dentro dessa palavra a gente vê: recolhe tudo que sobrejou, para que nada se perca. Deus não aprova desperdício, gente. E não é só de comida, não. Desperdício de palavras, desperdício de vestes, desperdício, né? Tanto que é uma palavra que diz: por que gastais com aquilo que não é pão? Porque, o que significa isso? A pessoa deixar de comprar algo para se alimentar, para suprir suas necessidades essenciais, para suprir necessidades acessórias, necessidades que podem ficar para depois. Primeiro, as necessidades básicas, as necessidades essenciais, depois as complementares, as acessórias. Entenderam? Então Deus, ele, além de ser o Deus do milagre, da multiplicação, ele é o Deus que não aprova o desperdício. O 13 diz: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. Gente, 12 cestos. Gente, que coisa linda. 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O 15 aí, para encerrar, diz: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E dali ele foi para o monte descansar. Ele foi descansar, né, no monte. Mas onde Jesus andava, a multidão acompanhava ele, com aquela fé que algo iria acontecer. E aquela multidão só tinha um rapaz que havia levado 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Tudo planejado por Deus, né? Porque Deus estava ali, encarnado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, o qual
sofreu por nós, pelas nossas transgressões. Sofreu tudo que um homem materialmente não gostaria de sofrer nem um pouquinho do que ele sofreu. Isso é lindo. Isso é uma passagem linda. É apenas uma passagem, mas há várias passagens assim, como esta. Lindas. Eu me lembro do início da minha conversão, quando eu lia o livro de João. Lágrimas de emoção e de certeza vinham aos meus olhos. Porque no princípio da minha conversão, quando eu comecei a ler, sobre, no princípio era o verbo se fez carne, habitou entre os homens, aquilo era uma confusão na minha cabeça. Aí eu comecei a orar e pedir a Deus entendimento. E Deus me deu o entendimento, que no princípio era só a palavra, porque Deus existiu sempre. Nós não podemos questionar o princípio de Deus, mas Deus é princípio, meio e fim. Desde o princípio até o fim, Deus é Deus, Ele não muda. Só que Ele veio em verbo de carne, na pessoa de Jesus, se vivendo 100% homem e 100% Deus. Nós podemos imaginar o quanto Jesus sofreu, gente? Mesmo antes de colocarem aquela cruz tão pesada sobre os seus ombros e fazê-lo carregá-la, dando chicotadas nele, furando seu corpo com lanças. Mesmo antes disso, ele sofreu muito, vendo tantas coisas erradas. Jesus, a sabedoria encarnada. Amém? E que essa palavra linda, maravilhosa, fique para sempre em nossos corações e que nós nunca venhamos esquecer do que este Deus tão maravilhoso fez por nós, continua e continuará fazendo por nós e pelos nossos descendentes. Amém? E eu desejo a todos um grande abraço e um beijo no coração. Fraternalmente, a sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Continue na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bye, bye!